Glória a Deus. Pode sentar, queridos. Shalom. Boa noite, que alegria. Estamos agora no nosso segundo culto. Primeiro culto fizemos às 10 horas da manhã, tivemos muitos irmãos. Eu creio que esse segundo culto, muitos irmãos não vieram, até mesmo devido à chuva. Mas glória a Deus porque você veio. E aqueles que não vieram, que esteja lá da sua casa, assistindo esse culto e sendo abençoado. Amém? Hoje pela manhã eu orei pelo nosso teclado. Temos um teclado novo. A Letícia, depois de 10 anos de muita oração, jejum, clamor, de busca, de insistência. Nem tanto, né, Letícia? Né, Lelê? Foi mais ou menos assim, né? Nós estamos hoje estreando o nosso novo teclado. Também há pouco tempo compramos também um contrabaixo. E eu creio, queridos, que esse ano Deus vai fazer coisas grandes neste lugar. Amém? As crianças não sairão hoje, ok? As crianças hoje vão permanecer aqui. Tivemos alguns problemas aqui na parte de cima. Então, por esse motivo, as crianças permanecerão com seus pais. Tá bom? Amém, queridos. Terminamos agora na quinta-feira 7 dias das primícias. Quantos aqui participaram dos 7 dias? Levante sua mão. Aqueles que participaram com certeza foram muito abençoados. Tivemos 7 dias. Nesses 7 dias nós ministramos sobre o fruto do Espírito. Queridos, o fruto do Espírito nada mais é do que uma exigência de Deus para o cristão hoje. O cristão precisa conhecer o fruto do Espírito e precisa viver, caminhar, praticar o fruto do Espírito. Então eu quero motivar você, se você não participou, se você não participou desses 7 dias, que você vá para as mídias sociais. Vamos ter lá no playlist, vamos ter lá a pastinha Fruto do Espírito, as 7 ministrações, os 7 dias estarão lá, ok? Queridos, nesses 3 primeiros meses, nós vamos ministrar um pouco debaixo do tema Tempo de Recomeço, ok? E eu não podia começar o tempo do recomeço sem ministrar sobre fé. Eu vou gastar alguns domingos ministrando sobre fé. E eu quero que você viva essa vida de fé, que você aprenda mais sobre fé. Talvez você diga: apóstolo, essa igreja ministra muito sobre fé. E hoje você vai entender, queridos, que a fé é a base da vida do cristão. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu quero que você entenda, nós vamos ser muito práticos nesses dias que vamos estar ministrando sobre fé. E eu coloquei como tema dessa ministração, uma fé funcional. Diga, uma fé funcional. A grande verdade, queridos, eu quero te ensinar nessas ministrações como você deve fazer para que a sua fé funcione. Amém? Talvez você, antes disso, abaixe sua cabeça. Senhor, que esta palavra entre no nosso espírito, no nosso coração. Nós queremos entender e aprender sobre esta verdade. Então, Pai, que o Senhor traga luz ao nosso espírito, para que esta palavra possa entrar no nosso interior, no nosso espírito, e possa provocar uma mudança no nosso estilo de vida. Esse é o nosso desejo nesta noite, Pai, no nome de Jesus. Amém. Talvez, queridos, você é aquele tipo de pessoa que está aí dizendo: apóstolo, já ouvi muitas palavras sobre fé, eu já confessei a palavra, eu já jejuei, eu já orei, eu já busquei a Deus, eu já plantei sementes, eu já chorei, já plantei até bananeira, já fiz de tudo, mas parece que a minha situação não muda. O casamento continua da mesma forma, a vida espiritual parece que não sai do mesmo lugar, a vida, as enfermidades ainda têm te assolado. Talvez ainda você tenha vivido, queridos, os mesmos dilemas e os mesmos problemas de sempre. Parece que tem áreas da sua vida que você
não é liberto. Parece que tem áreas que na sua vida você não consegue mudar. E a grande verdade, queridos, muitos estão vivendo hoje uma incapacidade de mudar a sua situação. Mesmo ouvindo a palavra, mesmo vindo nos cultos, ouvindo as pregações, e essa igreja é uma igreja que ensina a palavra de Deus. Você recebe alimentos do altar, alimentos sólidos. Você recebe um alimento diário todos os dias no café com apóstolos. Todo dia, quando os pastores ministram, estão ministrando uma palavra de libertação. Toda quarta-feira você recebe um ensino que também te liberta. Mas talvez você, com tudo isso que acontece, ainda você é uma pessoa que aparentemente não consegue mudar uma área da sua vida. E hoje, queridos, eu quero dizer que você precisa aprender a fazer a sua fé funcionar. A fé é algo que o cristão tem de valioso na sua vida. Porém, nós precisamos fazer esta fé funcionar. E nesses dias, queridos, eu quero trazer ensinamentos profundos da palavra de Deus. Como que você, na prática, faz a tua fé funcionar? A Bíblia diz aqui em Mateus capítulo 17, verso 20: se tiverdes fé do tamanho do grão de mostarda, nada lhe será impossível. A palavra de Deus é verdade, e é verdade absoluta. Se a Bíblia está dizendo, queridos, se nós tivermos uma fé pequena, porque quando nós olhamos para o tamanho do grão de mostarda, é a menor semente que existe. E a Bíblia está dizendo, se a tua fé for tão pequena, do tamanho de um grão de mostarda, nada lhe será impossível. Então a grande pergunta é, por que será que a minha fé ainda não funciona? Por que será que eu tenho feito tantas coisas, eu tenho praticado tantas coisas, eu tenho semeado tanto, mas ainda nada acontece na minha vida? Ainda eu tenho experimentado frustrações, ainda eu tenho experimentado fracasso ou insucesso na minha vida financeira, na saúde, no emprego, nos negócios. Por que será? A grande verdade, queridos, que este não é um projeto de Deus para a sua vida. Talvez hoje você está aí perguntando, fazendo esta pergunta, indagando os porquês das coisas, o porquê que as coisas não acontecem. E a grande verdade, queridos, o teu problema é que mesmo ouvindo a palavra, mesmo recebendo a palavra, mesmo sendo ministrado pela palavra, ainda você não aprendeu como fazer a sua fé funcionar. E nessas ministrações eu vou fazer 8 ministrações. Hoje eu vou fazer apenas uma, vou só iniciar. Mas eu vou fazer 8 ministrações, que é uma forma, uma receita, são verdades de Deus para que você faça a sua fé funcionar. Amém? Além disso, queridos, o primeiro problema é que você ainda não sabe como fazer a sua fé funcionar. O segundo problema, queridos, é que muitas vezes nós descobrimos que a nossa fé, muitas vezes, ela é atacada por circunstâncias. Ela é atacada pelas adversidades. Ela é atacada pelos ventos. Quando você olha para Pedro, Pedro teve uma fé atacada. Quando Jesus fala para Pedro, Pedro, venha. Pedro, então, ele sai do barco, Pedro começa a andar, mas de repente Pedro, a sua fé foi atacada pelas circunstâncias. E a grande verdade, queridos, é que muitas vezes a nossa fé também é atacada por circunstâncias. Você começa, é muito engraçado, todo mundo começa um ano com aquela confiança, aquela fé, aquela convicção, aquela certeza, e de repente, conforme, não, olha, esse ano eu vou fazer, esse ano vai acontecer, esse ano Deus vai mudar, esse ano Deus vai prosperar, esse ano eu vou ser curado, esse ano muitas coisas boas vão acontecer. Mas de repente começa o ano, os vendavais vêm, as lutas vêm, as batalhas vêm, as dificuldades vêm. A sua fé começa a ser açoitada e logo você começa a afundar. Tem muitas pessoas que começam bem, mas porque a sua fé está sendo açoitada pelas tempestades, eles começam a sucumbir, eles começam a afundar.
Eles começam declarando a palavra de Deus, visualizando a palavra, vivendo a palavra, mas de repente agora eles começam a afundar. Isso também, queridos, tem sido a razão de muitas pessoas terem frustrações. Ao invés de você, a sua fé, fazer com que você continue caminhando sobre as águas, por ver as tempestades, você começa a afundar. Sendo que a palavra de Deus, a promessa de Deus, o projeto, o propósito de Deus é que você ande sobre as águas. E eu quero declarar nessa noite, meu irmão, esse ano você vai andar sobre as águas. Esse ano, meu irmão, você não vai sucumbir, você não vai afundar. Esse ano a sua fé estará firmada em Deus e você vai viver as verdades e as promessas de Deus. A palavra de Deus diz aqui em Lucas capítulo 21, verso 26, Jesus disse que nos últimos dias, pessoas desmaiariam de terror. Tantas lutas, tantos problemas, tantas batalhas, tantas perseguições, tantas afrontas, que pessoas iriam desmaiar de tanto terror, de tantas lutas. Porém, queridos, esta não é uma verdade de Deus para mim e para você. Para mim e para você a palavra é que nós vamos prosperar, que nós vamos vencer, nós vamos viver uma vida de fé, nós teremos uma vida de vitória. Provérbios capítulo 24, verso 10 diz: se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Agora tem uma tradução na Bíblia Viva que diz: você é uma espécie de pobre se não consegue suportar a pressão das adversidades. Você é uma espécie de pobre se você não consegue suportar a pressão da adversidade. Você consegue entender isso, meu irmão? Então, se você se mostra fraco no dia da batalha, a sua fé é pequena. Agora a outra tradução está dizendo: olha, você é uma espécie de pobre, é uma pobreza, quando você não consegue, queridos, suportar pressões. Nós precisamos entender, queridos, que a palavra de Deus tem vitórias de Deus para nós. Entenda algo: é errado a nossa fé falhar, é errado nós cedermos às adversidades, às circunstâncias, está errado. Apóstolo, olha, eu comecei e de repente a luta foi tão grande que eu sucumbi. Não, está errado. A grande verdade de Deus é que você fique caminhando sobre as águas, que você viva essas promessas. Deus não quer que você afunde, Deus não quer que você perca, Deus não quer que você seja medroso. Deus quer que você viva uma vida de vitória. Entenda algo: qualquer pessoa, qualquer filho de Deus, qualquer cristão, ele pode superar qualquer dificuldade, qualquer situação. Diga: qualquer cristão. Diga mais forte: qualquer cristão pode superar qualquer situação. Apóstolo, você não sabe qual é a situação que eu estou vivendo. Estou vivendo o dia mal, estou vivendo adversidades, estou passando por situações ruins, estou passando por lutas. Entenda, qualquer filho de Deus, ele pode superar qualquer situação. Apóstolo, então qual que é o segredo? Me ensina a receita. Sabe como que você supera qualquer situação? Simples. É só você fazer a tua fé funcionar. Se a tua fé funcionar, meu irmão, você vence qualquer batalha. Se a tua fé funcionar, você vence, você consegue pular qualquer obstáculo. Se a tua fé funcionar, você sai de qualquer situação. E é sobre isso, queridos, que eu quero que você aprenda nesses dias. Primeira lição: como fazer a nossa fé funcionar. Primeira verdade, são 8. Hoje eu vou falar só uma. Então tem muita coisa ainda para nós trabalharmos ainda nesses próximos domingos. Primeira verdade para fazer a minha fé funcionar: eu preciso entender que eu preciso entender e aprender sobre a fé para viver. Diga: fé para viver. Diga mais forte: fé para viver.
A Bíblia fala aqui em Hebreus capítulo 11, verso 1 e 3. Diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio delas que os antigos receberam bons testemunhos. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Deixa eu colocar o óculos que fica mais fácil, gente. De modo que o que se vê não foi feito do que é visível. O que se vê não foi feito do que é visível. Primeira compreensão, eu preciso ter clareza, eu preciso entender o que é fé. Eu preciso saber, eu preciso compreender o que é fé. Tem muitas pessoas que não sabem o que é fé, por mais que falem sobre fé. Então a grande verdade, primeira coisa, a fé para viver. Eu preciso entender isso. A fé, queridos, a fé, ela dá substâncias às coisas que você espera. Primeira pergunta: o que você espera que Deus faça na sua vida? Pense em algo que você tem lutado, que você tem trabalhado para que isso aconteça. Talvez você fale assim: apóstolo, eu preciso da restauração de um filho. Eu preciso da restauração do meu casamento. Eu preciso da restauração da minha vida financeira. Eu preciso da cura física. Primeiro entendimento que eu preciso ter, segundo Hebreus, que a fé, ela dá a nós substâncias. A fé, ela dá substância àquilo que eu espero. Então, se eu espero a cura, a fé, ela dá substância à minha cura. A fé, ela dá substância você quer a libertação do filho? A libertação do filho. A fé, ela dá substância à restauração do seu casamento. Então, a primeira verdade é essa: a fé, ela dá a nós a substância daquilo que nós esperamos. Todas as razões para afirmar que algo é seu antes de vê-lo como com seus olhos físicos. Então, quando eu tenho fé, eu posso afirmar sem nenhuma dúvida que aquela bênção é minha, que aquele milagre é meu, mesmo que eu não esteja vendo, mesmo que eu não esteja sentindo, mesmo que o exame médico ainda diga que ainda aquela doença está lá. A fé, ela dá substância à minha cura. A fé, ela me leva, ela respalda quando eu afirmo: não, eu estou curado pelo poder do nome de Jesus. A fé, ela faz tudo isso. Agora, por que a fé é isso? Então, primeira coisa, nós entendemos que a fé, ela dá substância. E a fé, ela é a razão pela qual eu posso afirmar antes mesmo de eu ver alguma coisa acontecer. Por quê? Porque a fé é a substância das coisas. Ela chama, ela chama de reais essas coisas que nós não vemos, que nós não observamos fisicamente, que nós não vemos com os nossos olhos. Então a primeira coisa, eu preciso entender isso: fé, ela dá substância a essas coisas e ela chama de reais as coisas que eu não vejo. Porque a fé, queridos, age no mundo espiritual, mas ela traz para o mundo físico aquilo que ainda está no mundo espiritual. Uma vez eu fiz uma pregação, eu ministrei que tudo é espiritual. E aí eu citei o exemplo, lembra quando o povo de Israel sai do Egito? E durante 40 anos eles caminham pela terra, pelo deserto, e a Bíblia diz que as sandálias dos pés não desgastaram e nem as suas roupas. Mas o grande milagre, queridos, é ver que uma criança, quando tinha 5 anos,
Depois de 15 anos, quando ele completa 20 anos, ele estava usando a mesma sandália e ele estava usando as mesmas vestes. E aí você pergunta, como? Porque tudo é espiritual. Aí você vê o milagre de Deus. As sandálias cresciam nos pés. As roupas, elas não envelheciam e elas cresciam. Porque tudo é espiritual. A nossa vida, queridos, tudo é espiritual. Ah, mas espera aí, o meu trabalho, o meu salário, a minha vida financeira, a minha vida conjugal, tudo é espiritual. Tudo é espiritual que faz com que isto aconteça na realidade física. Então, quando eu falo sobre fé, ela dá substância às coisas que eu espero. E ela chama de reais as coisas que eu não vejo. Ainda você não está vendo, mas ela é a grande realidade. Fé também, ela é definida como a prova das coisas que não se veem. Queridos, abra sua visão para isso. Talvez hoje você olhe para o seu casamento e você fala, olha, eu não vejo saída. Talvez você olhe para a sua vida financeira e fala, não vejo esperança. Talvez você olhe para a sua saúde e você fala, mas os médicos disseram que eu estou doente. Os meus filhos estão mergulhados nas drogas. Essa é a realidade que os olhos naturais são capazes de ver. Mas a fé, queridos, traz a realidade, ela dá substância às coisas que eu não vejo com os olhos naturais ou com os meus sentidos. E é exatamente isso que nós precisamos começar a ver. Eu preciso começar a viver essas verdades de Deus, porque fé, ela é a certeza, ela é a convicção, ela é a prova das coisas que eu não vejo. O que eu vejo é natural, qualquer pessoa vê. Qualquer pessoa, meu irmão, vê quando a pessoa está passando pelas dificuldades. Qualquer pessoa vê um filho na droga. Qualquer pessoa vê. Mas nós estamos falando hoje sobre fé. E fé é aquilo que a palavra de Deus diz a meu respeito e a respeito da minha família, da minha vida financeira, a respeito dos meus filhos. O que a palavra de Deus diz. Por fé eu tenho que trazer esta realidade para a minha vida. Eu preciso dar substância, eu preciso fazer com que isso seja real. Isso é fé. A fé é a prova da evidência de algo que não é tangível aos sentidos. Quando fala sentido, meu irmão, é aquilo que você vê, é o que você sente, é o que você toca, os 5 sentidos. Então aqui no mundo nós vivemos ou nós cremos naquilo que os sentidos dizem. Quando você vai no médico, o médico olha e fala assim, espera aí, eu vou ver o que você tem. Faz um raio-x, faz um exame tal. Então ele vê aquele exame e ele fala, não, você tem tal enfermidade. Isso trabalha dentro dos sentidos. Porém a vida espiritual, a vida cristã, ela não opera no mundo dos sentidos. Então a fé, queridos, ela é a prova da evidência de algo que não é tangível, que os sentidos não conseguem alcançar. Se você viver esse ano, meu irmão, pelos teus sentidos, você vai falar de Covid todo dia. Se você viver pelos sentidos, tudo que você ouve aí, que os jornais estão dizendo, você vai acreditar nisso. A fé, ela é a prova da evidência de algo que os sentidos não conseguem alcançar. Não é o que eu toco, não é o que eu vejo, mas aquilo que eu creio que tem o poder de mudar a minha vida. Nós precisamos parar de viver por aquilo que nós vemos com os olhos carnais e começar a ver com os olhos espirituais. Porque fé é isso. Fé não é, eu estou vendo, aí você olha para a tua conta e fala, não, eu estou vendo que a minha conta está no vermelho. E aí desafio, olha, você vai ser fiel a Deus porque Deus vai mudar a sua vida financeira. Não, mas que isso, eu estou no vermelho. Você está vivendo, querido, segundo os sentidos, aquilo que você vê. Fé é quando eu vejo que é dentro da palavra de Deus, que é uma promessa de Deus, que Deus vai suprir as minhas necessidades. Quando a bondade alcança a minha vida.
E a bondade, conforme nós entendemos como fruto do Espírito, não é você ser bonzinho com as pessoas, mas é você ser generoso. Aí nós começamos a entender. A Bíblia Amplificada diz que fé é a certeza, fé é a confirmação, fé é o título de posse das coisas que nós esperamos, sendo a prova das coisas que nós não vemos e a convicção da sua realidade. A grande verdade, queridos, que fé é o título de posse. Diga fé é o título de posse. Fé é algo que nós não percebemos com os sentidos. O que é um título de posse? Você compra uma terra. E aí você, para mostrar que você comprou a terra, você precisa arrancar a terra e carregar ela para todo lado. É isso? Sim ou não? O que você faz? Você tem o título de posse. O que é o título de posse? O que é o título de posse, gente? Que você é dono de uma terra. É a prova, é a certidão que o cartório foi lá, registrou, mostrou que aquela terra é tua. Isso é um título de posse. Então você não carrega a terra para todo lado. O que você carrega para provar que aquilo é teu? Título de posse. Fé é o título de posse. Você não precisa, meu irmão, ver com os olhos naturais. Você precisa saber que você tem, é direito seu e você toma posse. A apóstola, alguns domingos atrás, ela pregou sobre o quê? Propriedade e posse. O Guilherme aprendeu demais essa palavra. O Guilherme, acontece alguma coisa, ele fala, é porque a pessoa, ela tem a propriedade e não tem a posse. E de vez em quando ele inverte, né? É porque a pessoa tem a posse, mas ela não tem a propriedade. E ele começa, eu falei, olha, você aprendeu aquilo que a tua mãe ministrou. Propriedade, querido, o título de posse, é quando você é dono de alguma coisa e você tem um documento que prova que você é dono. Quando nós falamos sobre fé, queridos, a fé é o título de posse que aquilo é seu, que a cura é sua, que o milagre é seu, que a bênção é tua, que a herança, a Bíblia fala que a herança, que os filhos são o quê? Herança do Senhor. Então se a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, Deus está dizendo isso, o diabo não pode roubar seus filhos. Vou falar de novo porque você perdeu a oportunidade de falar amém. O diabo não pode roubar seus filhos. E sabe por que não pode? Porque a Bíblia está dizendo que filhos é herança do Senhor. Se é herança do Senhor, por que eu vou perder os meus filhos para o mundo? Agora, o que você precisa fazer é tomar posse desta verdade. Ter aqui a posse antecipada e começar a viver, a exigir no mundo espiritual que seus filhos sejam transformados. Começar a trabalhar contra os sentidos, aquilo que você vê, e começar a falar as verdades, a realidade da palavra de Deus. Quando você olha para uma enfermidade, tem pessoa, não porque a minha doença, porque a minha isso, a minha enfermidade, meu irmão, a enfermidade não é tua não. Você tem o título de posse da cura. Se você tem o título de posse da cura, por que ainda você está doente? Fé é você ter o título de posse. Espera aí, o que a Bíblia fala sobre essa enfermidade? Se a Bíblia fala que eu tenho o direito da cura, pelas pisaduras de Jesus eu fui sarado, eu estou curado e pronto. E eu começo a andar e viver curado, totalmente curado. É isso que nós precisamos começar a entender, queridos. Senão nós vamos viver uma vida derrotada, sendo que o que Deus tem para nós é uma vida de vitória. A fé, ela não está no reino dos sentidos físicos. Ela não está. Apóstolo, mas eu ainda estou sentindo, meu irmão, não importa o que você está sentindo. O que importa é o que a Bíblia fala a teu respeito. Mas ainda eu estou sentindo a dor aqui, meu irmão, essa dor, ela não pode existir. Ela apenas faz parte dos sentidos. O que a Bíblia fala? Qual que é o título de posse que você tem? É você declarar, não, eu estou curado. É você começar a andar como uma pessoa curada. É você começar a viver como uma pessoa curada, porque a cura é sua.
até que os sentidos obedeçam aquilo que a fé está dizendo. Geralmente nós invertemos. Geralmente nós tentamos convencer o espírito aquilo que eu estou sentindo. Não, mas a dor está aqui. Não, mas o sentimento é esse. Não, meu irmão, eu não posso viver essa vida de fracasso. A fé, na verdade, queridos, ela transcende a esfera do raciocínio e da mente. Jamais você vai entender fé pelo seu intelecto. O que mais ouvimos falar da Covid, não porque a ciência, queridos, a ciência e a fé, elas não caminham juntas. Elas não conseguem caminhar juntas. A fé, ela contradiz a ciência. Porque a ciência trabalha dentro dos sentidos, os 5 sentidos. A fé trabalha no nosso espírito. A fé, na verdade, é uma resposta do espírito humano à palavra de Deus. Entenda isso, a fé, ela é uma resposta do espírito humano à palavra de Deus. Por isso que a fé, ela não trabalha no raciocínio, no intelecto, na mente, ela trabalha no espírito. Jamais uma pessoa ela consegue olhar para um diagnóstico médico, câncer, e falar que está curado, porque pelas pisaduras de Jesus você está curado. Aí você pergunta, peraí, eu estou doente ou estou curado? A ciência fala que você está com câncer. E a palavra de Deus diz que pelas pisaduras de Jesus você está sarado. Você vai ficar com o quê? A tua mente vai tentar entender o que a ciência diz, mas o teu espírito vai ficar com a palavra de Deus. E nós precisamos começar a contrariar o que o espírito, o que a mente e o raciocínio diz, e começar a viver aquilo que a palavra de Deus diz. Ter fé, queridos, na verdade, é nós estarmos certos das coisas que nós não podemos ver. A fé é aquilo, eu crer naquilo que eu não vejo. A fé não é um salto no escuro, mas a fé é um salto na palavra de Deus. É quando eu vejo, quando eu pulo, quando eu vivo a palavra de Deus. Isso é fé. Isso, queridos, tem que estar em todas as áreas da minha vida. Deixa eu mostrar para você um grande problema dos cristãos hoje. E por que muitos cristãos não conseguem ter uma vida de vitória? Existe uma diferença entre acreditar e fé. É bem diferente. O que é acreditar? Acreditar é quando nós ministramos uma palavra e você fala assim: Senhor, eu acredito na minha cura. Eu tomo posse da minha cura. Senhor, se a tua palavra diz que pelas pisaduras de Jesus eu estou sarado, eu tomo posse desta verdade e eu estou sarado. O que é isso? É acreditar. E aí você começa a declarar isso. Não, eu estou curado, eu estou sarado. Não, o diabo não vai destruir a minha família, porque a palavra de Deus diz tal coisa. Olha, os filhos são herança do Senhor, então os meus filhos são bênção. E aí nós começamos o quê? A confessar aquilo que nós acreditamos. Mas isso não é fé. Muitos crentes, eles falham porque eles param aqui. Eles confessam a palavra, eles confessam aquilo que eles acreditam, e acham que no declarar, no falar o que eles acreditam, o milagre vem. A fé, queridos, ela vai um pouco além. A fé é quando eu falo o que eu creio, e eu ajo segundo aquilo que eu creio. Então fé, ela não exige apenas confissão, a fé exige uma ação. Diga, fé exige uma ação, um passo. Exemplo, todos os cultos, quando eu vou pregar, a primeira coisa que eu falo é um texto de Provérbios que diz que a palavra de Deus é vida e a palavra de Deus é remédio. E eu falo, você vai ser curado enquanto eu estiver ministrando. Para
muitas pessoas aquilo entra no ouvido e sai no outro. Outros, amém, glória a Deus. Outros, eu recebo. Mas fé não é isso. Fé é quando você recebe esta palavra, e se você tem caroços no seu corpo, você começa a buscar os caroços. A fé é quando você recebe esta palavra e você não podia andar e você levanta e começa a andar. A fé é quando você recebe esta palavra e aí você começa a agir de acordo com aquilo que foi liberado, aquilo de acordo com que você crê. Então fé não é somente uma confissão, fé exige uma ação. Se eu não tiver a ação da fé, eu vou apenas, queridos, confessar aquilo que eu creio. E aqui está a razão de muitos cristãos confessarem a palavra, mas não conseguir ter a sua vida transformada. Apóstolo, mas se eu estou lá com dor na minha perna, de repente eu levanto e a minha perna continua a doer. O que você sente, queridos, faz parte dos sentidos. E a fé não opera nos sentidos. A fé, ela opera no espírito. E o espírito humano tem que dar um comando para os sentidos. E tem alguns sentidos que é um pouco burrinho, eles têm dificuldade de entender. Eles têm dificuldade de compreender, então você precisa dar comandos. Você precisa começar a fazer. Exemplo, vida financeira. Muitas pessoas falam, olha, eu não sou dizimista porque eu estou passando por uma dificuldade financeira. Lembra do profeta quando chega naquela viúva? E a viúva estava passando a maior crise financeira e o profeta fala, o que você tem aí? O profeta ele estava colocando a fé daquela mulher em ação. E a mulher fala assim, olha, eu tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, vou fazer um pão, um bolo aqui, nós vamos comer, vamos morrer, porque não temos mais nada. E se aquela mulher fizesse isso, de fato ela iria morrer. Mas o profeta faz a fé daquela mulher funcionar. Olha, faz o seguinte, faz o pão, traga para mim, eu vou comer. E eu quero dizer uma coisa, nunca mais vai faltar a farinha e o azeite na sua casa. Aquela mulher tinha dois caminhos: fazia o pão, comia e morria, ou acreditava na palavra do profeta e iria desfrutar do milagre. E ela resolveu acreditar naquilo que o profeta disse e viveu o milagre. Então, queridos, eu quero que você comece a entender, fé não é blá blá blá, fé não é discurso, fé é ação prática. Fé é quando eu caminho em direção daquilo que eu creio. Se eu creio que eu estou curado, primeira coisa que eu faço, eu começo a buscar, eu começo a declarar a palavra, e eu começo a fazer aquilo que eu não fazia antes. Se eu tinha problema de colunas, eu acabei de confessar a palavra, eu começo a procurar a dor. E se a dor aparentemente estiver aqui ainda, que isso, a bênção já é tua, o milagre já é teu, já foi liberado. A única coisa que você precisa fazer agora é mostrar para os sentidos que o comando foi liberado. Fazer com que o Espírito que vive esta fé mostre para os sentidos do corpo que você já é dono, já tem o título de posse daquela bênção, daquele milagre. Isso em todas as áreas. Quando você vê um filho se desgarrando, meu irmão, ao invés de você ficar, oh meu Deus, salva o meu filho, não, você muda o discurso. Você confessa, não, os filhos são herança do Senhor. Você começa a lidar com o filho, não dentro daquilo que o filho faz, mas você começa a lidar com o filho como uma pessoa já transformada, uma pessoa que já foi transformada, porque a promessa já foi liberada. Então eu preciso aprender a colocar, a fazer a minha fé funcionar. Se eu não fizer, queridos, eu vou ficar declarando o tempo todo e não saio da confissão. E a minha vida não muda, nada muda na minha vida. Olha para o teu irmão e fala, você está entendendo, meu irmão? A fé é uma ação correspondente ao que você acredita. Fé é a resposta do espírito humano à palavra de Deus. É quando você confessa essa palavra e quando você vive essa palavra.
Vou dar um exemplo bíblico aqui, irmãos. A Bíblia fala, Tiago, no capítulo 2 de Tiago, ele traz aqui uma explicação sobre isso tremendo. Olha o que Tiago diz aqui no capítulo 2. Meus amigos, o que há de bom em você em dizer que tem fé, quando não faz nada para mostrar que realmente tem fé? Eu estou lendo numa outra tradução, ok? Pode esse tipo de fé te salvar? Se você conhece alguém que não tem fé, que não tem nenhuma roupa ou comida, você não deve apenas dizer, eu espero que tudo corra bem com você. Eu espero que você esteja aquecido e que você tenha para comer. Que bem há em fazer isso, em dizer isso? Apenas que você faça algo para ajudar. A fé que não nos leva a fazer boas ações, olha só, a fé que não nos leva a fazer boas ações, em tudo morta e sozinha. Olha o verso 21 ao 24. Bem, o nosso pai Abraão agradou a Deus colocando o seu filho Isaque sobre o altar quando é para sacrificá-lo. Agora, você vê como que a fé e as obras de Abraão trabalharam juntas? Ele não provou que ele provou que a sua fé era real por aquilo que ele fez. Isto é o que as escrituras querem dizer quando dizem, Abraão teve fé em Deus e Deus ficou satisfeito com ele. Foi assim que Abraão se tornou amigo de Deus. Agora, você pode ver que agradamos a Deus pelo que... Agora você pode ver que agradamos a Deus pelo que fazemos e não apenas por aquilo que acreditamos. Agradamos a Deus por aquilo que fazemos e não apenas por aquilo que acreditamos. Então tem muitas pessoas que acreditam, mas eles não têm o passo de fé. Eles não têm ação. E acham o quê? Que agrada a Deus apenas falando. Queridos, eu quero que você entenda que a fé, ela precisa ter uma ação. Você precisa entender, queridos, que para que a fé seja fé, ela não pode ser apenas confissão, apenas crença. Ela precisa ter uma ação a respeito disso. É isso que Tiago está ensinando aqui. É isso que Tiago está dizendo sobre a fé de Abraão. Uma fé acompanhada de ação. E mais, você não pode agradar a Deus se você não tiver fé. Nós só agradamos a Deus quando nós temos fé. E esta fé é uma fé que sai do campo do discurso e entra num campo prático. A fé e as obras, elas caminham juntas. Eu quero que você entenda que Deus ficou satisfeito com Abraão, porque Abraão teve uma fé que funciona. Abraão teve uma fé funcional. Deus só se alegrará de mim e de você se nós tivermos uma fé verdadeira. Se nós não tivermos uma fé verdadeira, Deus não se alegrará de nós. A Bíblia fala aqui em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que diligentemente o buscam. Então a Bíblia está dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia não está dizendo, olha, que sem oração, sem santidade, sem justiça é impossível agradar a Deus. Não, a Bíblia está dizendo que sem fé. Após quer dizer que sem oração, sem justiça, sem amor, o crente pode viver? Não. O que eu quero dizer, queridos, que o princípio é a fé. Jamais você vai ter uma vida de oração se você não tiver fé. Jamais você vai ter uma vida de santidade se você não tiver fé. Jamais você vai ter uma vida onde busca justiça se você não tiver fé. Então a fé, queridos, é a base. E a fé, ela ativa essas outras áreas em nossas vidas.
Quando eu me torno uma pessoa de fé, por isso, queridos, que nós estamos aqui no tempo de recomeçar, falando sobre fé. Porque se para você ter um ano aqui abençoado, queridos, você precisa se tornar uma pessoa de fé. Porque se você não se tornar uma pessoa de fé, você vai terminar 2021 com o mesmo discurso, com as mesmas reclamações, com as mesmas murmurações. Mas quando nós temos fé, nós começamos a viver o sobrenatural de Deus. Diga, eu quero viver o sobrenatural de Deus. A Bíblia fala aqui em Romanos 12:3, porque pela graça que me é dada, digo a cada um de vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Interessante, queridos, a Bíblia fala, a Bíblia é a palavra de Deus. E como que nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus? Pela fé. A fé é o fundamento, a fé é onde tudo começa. A salvação vem pela fé. Olha o que diz aqui o texto que nós lemos de Hebreus 6. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que diligentemente o buscam. Você só vai mudar a sua vida espiritual com fé. Eu preciso buscar mais a Deus, eu preciso jejuar mais, eu preciso ser um crente mais fervoroso. Mas para isso você precisa de fé. Sem fé nada acontece. Hebreus 11:2 diz, porque através dela os antigos alcançaram bom testemunho. Através de quem? Da fé. Quando você olha para grandes homens que a Bíblia relata, são homens que tiveram uma vida de fé. Olha para Moisés, olha para Abraão, olha para Isaac, Jacó, Davi, Moisés, todos eles foram homens que marcaram a história, porque foram homens de fé. Quando você olha Hebreus capítulo 11, ali fala sobre os homens da fé, homens de fé. Você vê que homens que marcaram história através da fé. Nós precisamos, queridos, para vencer esse ano 2021, nós precisamos de fé. Esse ano, queridos, eu creio que vai ser um ano de muitas batalhas. Mas aqueles que têm vivido uma vida de fé vão ter vitória. Vai ser um ano, queridos, de muitos desafios. Vai ser um ano, queridos, onde estão tentando amedrontar a nação. Mas aqueles que têm fé, eles serão o diferencial nessa terra. Entenda isso, vai ter que ter fé, meu irmão. Se não tiver fé, você vai ser igualzinho o manezinho ali da barbearia. Você vai ser igual o Joaquim da padaria, você vai ser igual a ele, reclamando da crise financeira, reclamando do vírus, reclamando do governo, reclamando da nova prefeita, reclamando de tudo, porque não tem fé. Mas quando temos fé, a nossa vida se torna diferente. Nós não dependemos de governo, nós não dependemos de circunstâncias, nós não dependemos de nada. A única coisa que nós dependemos é de Deus. E para fechar, eu quero fechar com 2 exemplos bíblicos de homens de fé. Primeiro homem, Noé. A Bíblia conta aqui em Gênesis capítulo 6, versos 5 a 8. Fala aqui sobre a história de Noé e o que Deus fez. Noé foi um homem que andou com Deus no meio de uma geração que não reconhecia Deus. A Bíblia diz, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, pesou-lhe em seu coração, e disse o Senhor, destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, o réptil, a ave dos céus, porque me arrependo de haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos de Deus. Numa geração, queridos, onde ninguém reconhecia Deus, Deus encontrou um homem que teve um diferencial. Foi um homem de fé. Quem era esse homem? Noé. Um homem que achou graça diante de Deus. E por que ele achou graça diante de Deus? Hebreus 11:7 fala sobre isso. Pela fé, Noé, devidamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Noé
devidamente avisado das coisas que ainda não se viam. Deus havia dado uma palavra para Noé. Noé, vou mandar chuva, vou acabar com tudo. E a Bíblia diz que Noé, então, ele acreditou. Noé não apenas acreditou, mas ele teve ação de fé. Deus havia falado para ele, construa uma arca. Ele começa a construir a arca. E conforme ele vai construindo a arca, era um ato de fé, era um passo de fé. Ele não tinha visto nada. Olhava para o céu, não tinha sinal de chuva, não tinha nada. Ele creu naquilo que ainda ele não via. Irmãos, entenda isso, fé é quando eu começo a acreditar naquilo que ainda eu não vejo. E Noé fez isso. Quando nós olhamos para Abraão, Abraão também é a mesma coisa. Quando Deus olha para Abraão aqui em Gênesis capítulo 12, ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais, para uma terra que te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos, quando partiu de Harã. Abraão tinha 75 anos, Deus olha para ele e fala, sai do teu país, sai da tua casa, sai do meio dos parentes, vai para um lugar que eu vou te mostrar, e eu vou te abençoar ali. Agora, irmãos, fala sério, você faria isso? Você abandonaria tudo, a sua casa, família, seus bens, tudo, e seguiria para um lugar que você não sabia para onde era? E a Bíblia diz que Abraão fez isso. E depois você vai ver relatos tremendos aqui, quando Deus fala que Abraão, ele vai ter um filho na sua velhice, ele creu. Quando Deus pede Isaac, depois vem Isaac, Deus pede Isaac, ele entrega Isaac. Tudo isso homens de fé. Mas não foi uma fé de falar, Senhor, eu acredito. Não, foi uma fé que levou eles a ter uma ação, ter uma atitude. Foi uma fé que fez eles saírem do lugar deles e ter um comportamento, ter uma ação de fé. Então entenda, fé é ação. Fé não é só discurso, não, eu creio, não. Fé é quando eu começo a viver segundo aquilo que eu creio. Queridos, se nós formos resumir fé, o que é fé? Fé é você responder rapidamente às instruções de Deus e fazer conforme tudo aquilo que Deus fala. Isso é fé. Se Deus mandar você fazer, meu irmão, não discuta, vai lá e faça. Após, mas eu não estou vendo, não precisa ver, meu irmão. Você precisa ter fé, é crer que Deus está fazendo e que Ele vai fazer. Queridos, nós fomos chamados, os cristãos, esta é a vida que nós fomos chamados. Uma vida de fé. Esta é a vida que Deus quer que eu e você tenhamos. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. O crente vive de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Queridos, entenda isso. A tua fé tem que funcionar. E para ela funcionar, você precisa começar a ter uma vida de fé, desafios. Começa a viver esses desafios na sua vida todos os dias. Tudo no reino de Deus funciona pelo princípio da fé, meu irmão. Tudo. Tudo funciona pelo princípio da fé. Se não tiver fé, não funciona. Nada funciona sem fé. E se você quer ter uma vida de vitória, você precisa viver uma vida de fé. Sem fé, queridos, você não vai bem nos estudos, não vai bem na faculdade, não vai bem nas finanças, no casamento, não vai bem no emprego. Sem fé você não consegue nem mesmo colocar o diabo debaixo dos seus pés. Nem mesmo isso. Tudo vem por fé. E eu gostaria que a partir de hoje você começasse a viver esta verdade. Eu queria que a partir de hoje você começasse a praticar uma vida de fé. A partir de hoje, queridos, você vai ser desafiado na fé. Você pode continuar andando sobre as águas. Ou talvez você pode permitir com que os ventos abalem a sua fé. Isso é uma decisão sua. Mas a primeira lição,
Para nós vivermos uma vida de vitória, a fé tem que funcionar. E para fazer uma fé funcionar, eu preciso ter ação de fé. Eu preciso sair do campo do discurso e entrar no campo da ação. Deixa eu dar um testemunho rápido para vocês. Quando eu ensino sobre fidelidade financeira, uma das coisas que eu acredito, queridos, que a fidelidade financeira, ou os momentos que nós ensinamos aqui para o dízimo, primícia e oferta, é uma oportunidade que você tem de mudar a sua vida. A coisa que o pastor mais ama é ouvir testemunho de ovelha. Quando a ovelha fala, olha, eu consegui pagar, consegui comprar, consegui... Para o pastor é uma grande alegria, porque é sinal que a ovelha está entendendo o que o pastor está ensinando. E antes de te ensinar sobre fidelidade, irmãos, eu sou fiel. Na minha casa nós somos fiéis a Deus. Nós fazemos desafios com Deus. Eu nunca vou por um culto sem entregar uma semente, sem entregar uma oferta. E nós começamos o culto das primícias durante 7 dias, e eu fiz um voto com Deus: Senhor, durante os 7 dias eu vou entregar uma oferta. Na quarta-feira a Loidinha ministrou sobre bondade, e ela desafiou a uma oferta desafiadora. E Deus falou assim para mim, eu peguei o dinheiro para entregar a oferta, Deus falou, dê a maior nota da sua carteira. E uma das coisas que eu aprendi é não discutir com Deus, eu não discuto. Na hora Deus falou isso, Deus falou, olha, pega a maior nota e espere o que eu vou fazer. Peguei a maior nota e entreguei. A apóstola também, toda oferta que ela recebe, ela entrega. Ela também tem um coração muito aberto nesse sentido. Nós somos uma família que tem um coração aberto, nós não temos dificuldades. E eu tenho um carro, e meu carro, eu nunca paguei IPVA do meu carro. Nunca precisei pagar, eu sempre fui isento. Mas nesse ano mudou a lei, o Dória, então governador de São Paulo, colocou que todos os carros deveriam pagar IPVA, inclusive o meu. E na semana eu tinha puxado qual era o valor do IPVA do meu carro, R$ 2.300 que eu tinha que pagar. Confesso que eu fiquei bravo, falei, gente, nunca paguei IPVA, ter que pagar R$ 2.300 de IPVA, que coisa. Ok, mas no grupo, eu faço parte de um grupo do City Barretos, esse grupo é um grupo de moradores, lá tem de tudo, lá é indicação de filme, fala de comida, cachorro que sumiu, tudo que acontece eles falam lá. E tinha uma pessoa que falou, olha, tem um advogado aí que está entrando com algumas ações sobre alguns carros PCD que não precisa pagar, que não precisava pagar IPVA, e agora está sendo exigido pagar IPVA. Então, olha, esse advogado é muito bom. E eu fiz contato com esse advogado, e na terça-feira eu tinha mandado toda a documentação para ele. E quando foi na quarta-feira, então, no culto, eu entreguei essa oferta, esse desafio. Na quinta-feira de manhã, ele me ligou e falou, Cláudio, você mandou a documentação aqui para que eu possa acionar a justiça, acionar o governo, só que você não tem que pagar IPVA, você está isento. Eu falei, como que eu estou isento? Eu puxei, eu tenho que pagar R$ 2.300. Ele falou, não, você não vai pagar, você está isento. E eu fui lá, puxei de novo, fui ver, estava isento. E eu tenho um irmão na mesma situação, e com um carro PCD, liguei para ele, e ele tem um carro semelhante ao meu. Ele falou, ah, que legal, então eu não vou precisar pagar. Ele puxou, ele tem que pagar. E ele ficou bravo, falou, mas por que eu tenho que pagar e você não? Eu falei, meu irmão, porque eu entreguei semente e você não. A grande verdade, queridos, Deus, nós precisamos caminhar por fé. E o que Deus falou para mim naquele dia, isso nada mais é do que uma colheita de sementes. Eu tive uma colheita de sementes. Eu dei uma semente para Deus, e Deus me colocou como isento de pagar R$ 2.300. O que é isso? É fé. Fé é quando eu não vejo, eu trago à existência aquilo que ainda não existe no plano físico, aquilo que eu não vejo. Ele passa a existir, e eu começo a viver aquilo. Eu tinha olhado, queridos, eu tinha que pagar 2.300, mas quando eu puxei depois, eu estava isento. A mesma coisa, milagre que Deus quer operar na sua saúde.
Talvez você entrou aqui hoje dizendo: não, mas eu estou enfermo. Olha, o médico disse: meu irmão, para de falar de enfermidade. Começa a declarar o milagre e começa a ter uma ação em relação ao teu milagre. Começa a andar, você não podia andar, começa a andar. Começa a fazer o que você não podia fazer. Não é só não, eu creio que Deus vai fazer. Não, tem um passo de fé, tem uma ação. Apóstolo, mas eu estou tendo ação, mas nada muda. Então você precisa fazer com que os seus sentidos obedeçam à realidade que já é sua. O milagre é seu, a bênção é sua. Deus já fez, Deus já liberou. E esse ano nós precisamos viver isso. Fica de pé, meu irmão, eu quero orar por você. Eu quero orar por você agora. Eu vou orar por cura. Você que entrou aqui enfermo, você vai ser curado agora. E conforme eu der o comando, eu quero que você comece a buscar essa enfermidade. Eu quero que você comece a fazer coisas que você não podia fazer antes. Eu quero que você comece a fazer. Eu quero que você tome posse do teu milagre agora. Toma posse do teu milagre hoje. Apóstolo, mas um dia, eu creio que um dia Deus vai me curar. Não, Deus vai te curar é agora. Você já está curado, meu irmão. A única coisa é que os sentidos ainda não obedecem. E você precisa dar clareza para os sentidos, mostrando para esta dor que ela não pertence mais a você, dizendo a esta enfermidade que ela não pertence mais a você, que você está curado pelo poder do nome de Jesus. Você precisa começar a viver esta verdade. Coloque a mão no local dessa enfermidade e comece a receber a cura. E comece a orar, comece a tomar posse. Comece a dizer: Senhor, eu acredito, Senhor, eu creio nesta palavra, eu creio nesta verdade. Senhor, vai tocando nessas vidas. Senhor, vai operando milagres agora. Eu declaro milagres, toda enfermidade sobre essas vidas agora. Começa a soltar, começa a sair, começa a bater em retirada agora no nome de Jesus. Eu ordeno que esta enfermidade nos ossos, esta enfermidade no sangue, esta enfermidade na visão, esta enfermidade em qualquer parte do corpo, eu ordeno agora saia no nome de Jesus. Eu declaro cura de Deus, milagre de Deus sobre a tua vida. Seja curado agora, seja curado, dor agora saia, caroços desapareçam agora, toda enfermidade vai saindo agora, coluna começa a endireitar agora, visão se abra agora no nome de Jesus. Eu declaro cura de Deus, eu declaro o milagre de Deus, eu declaro o milagre sobre o teu corpo, o milagre sobre o teu corpo agora. Vai recebendo o milagre, vai recebendo o milagre, vai sendo tocado por esse poder agora, cura de Deus, milagre de Deus, receba agora no nome de Jesus. Eu declaro curado. Vai recebendo, meu irmão, vai tomando posse, vai tomando posse. Talvez você não podia mexer numa parte do corpo, comece a mexer. Talvez você não podia fazer algum exercício, faça. Comece a buscar onde está esta enfermidade, e eu quero declarar que ela desapareceu. Você está curado pelo poder do nome de Jesus. Trazemos a existência agora, através da fé, a realidade da tua cura, a realidade da tua cura, a realidade do teu milagre. Seja curado, seja curado, seja curado. Diga: eu tomo posse da minha cura. E começa agora, meu irmão, ter ação de fé. Começa a ter ação de fé. Se você tinha dificuldade de fazer algum movimento, começa a fazer. Começa a dizer agora aos sentidos: sentidos, obedeça agora, através da fé, aquilo que a palavra de Deus já liberou para a minha vida. Vai recebendo agora, vai tomando posse agora. Vai tomando posse. Senhor, toca-nos nessa noite. Opera o teu milagre, libera o teu milagre sobre nós. Eu quero desafiar os teus filhos a viver a cura do Senhor, a viver a cura, a viver o milagre. Seja desafiado, seja desafiado. Diga: eu recebo agora o milagre do Senhor, no nome de Jesus. Queridos, nós estamos agora no mês de janeiro. Talvez no ano passado você começou sendo fiel a Deus, mas as adversidades, a incredulidade te roubou e você sucumbiu.
E agora você tem um ano inteirinho para escrever uma nova história. O segundo desafio na sua vida financeira. A fé para despertar a vida financeira é fidelidade. Fidelidade no dízimo, fidelidade nas primícias, nas ofertas. Praticar a fidelidade. E eu quero declarar, Deus vai mudar a sua vida financeira. Aqueles que investem no reino de Deus, na obra de Deus, eles têm o direito da prosperidade, da provisão dos céus. A Bíblia fala o que é semente e a Bíblia diz o que é pão. A semente é para plantar, o pão é para comer. Não coma a semente, porque esse ano, queridos, você vai precisar dela. Porque esse ano vai ser um ano de prosperidade para aqueles que têm obedecido à palavra de Deus. Nesse culto você vai ter a oportunidade de vir aqui no altar, plantar o teu dízimo, a tua primícia, a tua oferta e declarar: Senhor, eu estou encarando agora o segundo desafio. É fé para prosperar. Fé para prosperar. Assim como eu tenho vivido milagres na minha vida, eu quero declarar: você vai viver milagres. Toma posse. E agora a sua ação de fé na vida financeira é entregando uma semente no altar de Deus. Venha com alegria no altar.